primeira turma de fundadores da Casa Espírita em 2005, como tantos outros também. E grato pela oportunidade que a Casa Espírita nos deu de todo o trabalho, de toda a instrução e todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, nos proporciona, toda essa oportunidade, né? Em abril eu recebi um presente muito bom, um presente muito importante, muito precioso. Foi um livro chamado Jesus no Lar. Esse amigo que me ofereceu esse presente fez até uma dedicatória, que esse livro te sirva como tem servido a mim. E tem servido realmente. É assim como ele e eu estamos dentro desse todo esse tempo nos esmerando, nos esforçando para realmente nos melhorar. E temos conseguido muito progresso, sem dúvida, é claro que sim, né? E uma pequena prova de que esse livro está me servindo muito bem, eu tirei esse tema de hoje, que é a vida dos anjos. O Jesus no Lar é um livro feito dos ensinamentos que Jesus dava aos discípulos e todos os seus familiares, ou seja, é um ensinamento mais analítico, mais intenso, diferentemente daquele ensinamento que ele proporcionava ao público em geral, que não tinha tanta percepção espiritual como seus discípulos, como o pessoal que ficava mais junto dele. E foi na casa de Simão Pedro que ele fazia esses ensinamentos, configurando então o primórdio do Evangelho no lar. Então veja bem qual que é o âmbito desses ensinamentos de Jesus. É um ensinamento direto àqueles que realmente, por ele escolhidos, estavam mais aptos a receber, primeiramente, e divulgar o seu Evangelho. Então, conta-se assim: certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos. Veja só que pretensão, que ousadia dessa pessoa, em saber que realmente a vida dos anjos são os ministros de Deus, responsáveis pela execução da vontade de Deus, das ordens, das prerrogativas, de todos os desígnios, de toda a providência que Deus proporciona a todos nós e a tudo que existe no universo. Veja a sua pretensão desse sujeito. Então o candidato, ele demonstrava tendência para a escultura, e o instrutor o conduziu a colaborar realmente com antigos mestres da época, para que ele pudesse servir, para que ele pudesse realmente, como ele pediu, se habilitar a viver entre os anjos. Logicamente, todos nós sabemos que para ascender até a angelitude é necessário amor, é necessário servir, é necessário exercer a missão que Deus nos deu a todos. Ele, como era dedicado à escultura, foi designado para trabalhar primeiramente como mestre que desenvolvia trabalhos em mármore. Ele foi, se empregou, mas logo voltou, dizendo ao instrutor que aquela pessoa era insuportável, ele não voltaria mais. Mais tarde, então, foi designado para trabalhar com outro mestre que tinha trabalhos em madeira. Foi, realmente, trabalhou algum tempo, mas voltou logo, dizendo ser uma pessoa muito cruel, muito violenta, que não voltaria mais a trabalhar. Foi designado, então, a trabalhar com um outro mestre que desenvolvia trabalhos em arcas de madeira, arcas ornamentais. Foi, trabalhou algum tempo e voltou logo dizendo que a pessoa era muito exigente, que ele não suportava aquilo. Foi então designado a trabalhar com outro mestre que desenvolvia colunas ornamentais do estilo
interessantes na época, foi, trabalhou algum tempo, mas voltou novamente dizendo que não poderia mais fazer porque achou outros problemas com aquela pessoa. Sendo assim, seu instrutor chamou-lhe e lhe disse: o Pai, Deus, chamou a ti para você servir, e você próprio vai dar conta daquilo que fizer, vai dar conta de si aquilo que Deus lhe colocou como missão. Você tem que servir sem julgar. Deus lhe deu essas prerrogativas para que você desenvolvesse o trabalho de servir a Deus, prestar essa assistência. Foi-lhe concedido a habilitação para viver entre os anjos, e se fugistes a esses pequenos serviços do mundo, como é que poderia entender o ministério celestial? Os ministros de Deus, como diz, que são aqueles executores das ordens. Se as coisas mais simples você não fez, como é que poderia almejar ser um ministro de Deus, almejar a angelitude? Não seria condizente, não seria fácil. No livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, nos diz assim: o homem, o bem deve ser feito caritativamente, com desinteresse, apenas pelo prazer de ser agradável a Deus e ao próximo. É o que os espíritos superiores, os puros espíritos, os anjos, arcanjos e serafins fazem realmente. Eles têm esse prazer em servir, esse prazer em beneficiar a todos nós indistintamente, a todos nós que existem nesse universo maravilhoso. E é realmente com desinteresse, sem esperar contrapartida, exercendo como espíritos maduros, como espíritos superiores, exercendo totalmente o amor que o Jesus e o Cristo nos pregou. O amor indiscriminado, indistinto, ostensivo, globalizado, incondicional, impessoal. Esses espíritos já maduros têm essa capacidade, têm essa noção de servir, servem porque isso lhes dá prazer, isso que realmente lhes dá a real felicidade. Ainda, na perfeição moral, nos diz que o espírito subirá, ascenderá mais rapidamente se já houver progredido em inteligência. O progresso deve ser feito em todos os sentidos: inteligência, em conhecimento. Devemos aprender de tudo que existe, tudo que está à nossa disposição, da biologia, da agronomia, da matemática, das ciências de modo geral, da agricultura, da pecuária, de todos os ofícios, de todos os tipos, de todos os setores de conhecimento que estão à nossa disposição. Nós devemos sempre aprender. Para chegar na vida dos anjos, nós devemos aprender realmente tudo isso. E a progressão dos espíritos se faz dessa maneira. Eles alcançarão mais ou menos rápido a angelitude, conforme o desejo, conforme a vontade que tem e a submissão à vontade de Deus. Ou seja, sendo humildes a Deus, sendo submissos à vontade de Deus, nós realmente podemos ascender, podemos subir, evoluir mais depressa, mais rapidamente. Os espíritos superiores se distinguem pela sua perfeição, pelo seu conhecimento, sua proximidade de Deus, pureza de sentimentos, amor ao bem, amor a servir, amor a prestar realmente o tipo de benefícios sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de esperar um agradecimento ao menos ou algum tipo de contrapartida. Que é dessa maneira que nós podemos fazer essa subida. E logicamente, se nós estamos tentando
tentando chegar à vida dos anjos, se nós estamos tentando evoluir, a nossa responsabilidade vai aumentando progressivamente, assim que nós vamos adquirindo todos esses conhecimentos da ordem científica, material, e conhecimentos esmerando os nossos sentimentos, purificando a nossa alma, purificando os nossos sentimentos, deixando de lado a nossa selvageria, a nossa grosseria. E, logicamente, que a partir desse merecimento que nós temos, quanto mais for nos dado, mais nos será cobrado. A nossa responsabilidade vai sendo cada vez maior e, logicamente, que junto com o merecimento vem o comprometimento com a vontade de Deus. O comprometimento dos anjos com o seu ministério de ser os executores das ordens de Deus. A partir do merecimento vem junto o comprometimento. No capítulo do Livro dos Espíritos, da lei divina ou natural, nos mostra dessa maneira: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Será que isso existe? Alguém que não consiga fazer o bem? Nós podemos pensar que nós somos muito inferiores pela nossa suposta infinita inferioridade. Nós sempre temos alguma coisa a oferecer. Nós nunca estamos nem no começo da fila, nem no último lugar da fila. Sempre estamos numa posição em que podemos auxiliar e podemos ser auxiliados. Nós vivemos em sociedade, como todos os seres vivos, uma vida de relação. Socialmente estamos sempre relacionando, assim como as aves, assim como os répteis, os peixes e todos os mamíferos e todos os dinossauros que existem. Nós também estamos em vida de relação. E vida de relação significa que nós aprendemos com aqueles que nos dão alguma coisa a mais, que estão em nível superior, e nós passamos aqueles que estão no nível submetidamente inferiores, momentaneamente, o nosso exemplo, a nossa vontade, o nosso amor, o nosso conhecimento. Nós sempre podemos oferecer alguma coisa. E vamos entender que fazer o bem não é apenas caridade, estar disponível, é fazer o bem a quem possa receber antecipadamente até aquele bem. Nós podemos nos antecipar e tentar entender, por empatia, por simpatia com as pessoas, qual é a necessidade daqueles que estão ao nosso lado precisando. Fazer o bem não significa apenas a caridade, significa que todos nós temos possibilidade de fazer o bem, de servir aqueles que estão ao nosso lado, porque nós não somos nem o último da fila, nem o primeiro da fila. Só aquele que tem realmente egoísmo ao extremo, que não vê a oportunidade de fazer o bem, oportunidade de praticar alguma coisa. Então, na quarta parte do Livro dos Espíritos, da Penas e Gozos Terrenos, faz a pergunta: por que nesse mundo os maus se sobrepõem aos do bem? Os espíritos dos maus são mais arrojados, são mais ousados, são intrigantes, são insidiosos, vamos dizer assim, subreptícios. Querem ter o controle, querem ter o poder e se acham perfeitos, se acham bons, porque não têm a humildade. Não existiu ainda nesses espíritos maus a tomada de consciência, o entendimento de Deus, o entendimento que fazer o bem é bom, que ser humilde nos leva à progressão, ser humildes e subservientes a Deus, submissos à sua vontade. Então os maus se empenham em tentar resolver as questões, em exercer esse poder, ou seja, político, econômico, social, de
toda maneira, porque não se achando errados, eles não têm essa responsabilidade, ou seja, são irresponsáveis e inconsequentes nas suas atitudes, de, por exemplo, ditar regras, ditar leis, ditar normas, sabendo que vão falhar, aliás, não sabendo que vão falhar, que vão errar, por serem imperfeitos. E daí não se incomodam com o mal que possa vir dessas suas atitudes. Os bons, pelo contrário, os bons são humildes, entendem que são imperfeitos, entendem que não tem essa distinção, esse entendimento de que o bem pode ser um pouco diferente de um para o outro, que vão errar realmente nas suas resoluções quando tem esse poder de decisão, de decretar alguma coisa, de impor alguma coisa, de liderança, sabem que vão errar. Então, os bons espíritos o fazem de modo mais, vamos dizer, microscópico, de mais individual, para pessoas que estão perto, para comunidades que estão perto, não de modo ostensivo, como os maus pretendem fazer, e realmente os maus não se dão bem. Zoroastro, que viveu, ou Zaratustra, lembra? Assim falou Zaratustra, é esse mesmo, Zaratustra. Viveu no século IV a.C., o século VII a.C., século VII a.C., Zoroastro. Ele o zoroastrismo, que foi a religião que ele pregava. Segundo as informações, foi a primeira religião monoteísta ética que existiu. Provavelmente porque não fazia proselitismo, não impunha essa religião monoteísta. Era vamos dizer, de livre adesão, de livre entendimento. E ele já, essa época, 7 séculos antes de Cristo, já dizia: segui o bem, fazei o bem, pensai no bem. Isso talvez só como um mantra, mas realmente, no nosso nível de desenvolvimento, nós temos que nós temos que nos impor condições, nós temos que nos impor disciplina. Nós vamos pensar sempre no bem, fazer sempre o bem, tentar praticar o bem constantemente. Aí sim nós podemos evoluir a ingenuidade. Vamos falar um pouco dos expoentes da codificação. Vamos ver o Luís IX. Quem será que foi Luís IX? São Luís. São Luís. Quem pensou que São Luís era Luís XV? Não. Luís XV é nome de sapato, que nome de cigarro. O São Luís é Luís IX. Luís IX, ele foi rei da França. Muito cedo foi coroado. Tanto que durante muitos anos a sua mãe que realmente governou a França naquela época, século XIII. Até que ele se casou com Margarida. E realmente aí teve um problema, né? A nora e a sogra e a nora junto com o rei, né? Quem é que ganhou? A nora, claro. E a nora e o rei começou a exercer realmente seu poder, talvez por imposição. Se era por imposição da mãe, agora foi por imposição da esposa. E Luís IX se destacou como sendo um rei muito justo, muito altruísta. É dele a fundação da Universidade de Sorbonne, na França, e realmente foi muito querido. Foi canonizado no fim do século XIII. Foi um rei realmente que muito bom governo. O bem reinará na terra quando todos os espíritos que habitam, os bons preponderarem. É isso que a espiritualidade vem sempre nos dizendo. Estamos passando, lógico, por um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Logicamente, todos nós estamos em constante transformação. Não só o mundo sempre esteve em evolução, porque nós estamos sempre em evolução. E o mundo evolui por nossa causa, por nossa culpa, ou não evolui por nossa culpa e evolui por
nossa causa. Outro expoente da codificação, Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele foi físico, foi inventor, foi teólogo, católico também francês, e ele tem muitos relatos também nas obras da codificação de Kardec. Pediu a Deus 10 anos de saúde para poder escrever a apologia do cristianismo, mas Deus lhe deu 4 anos de sofrimento, de enfermidade. Tá? Blaise Pascal, ele foi inventor, ele estudou muito a teoria das probabilidades. Essa probabilidade que a gente vê hoje, o Corinthians perdeu, apanhar, né? Ele que inventou isso. Tá? Dele que veio essa probabilidade do VAR favorecer esse ou aquele, ele que inventou toda essa probabilidade. E ele inventou outra coisa, que é a Pascalina, que foi a primeira máquina de calcular. Não era bem uma máquina, né? Mas ele já nessa época, em 1600 e pouco, viveu de 1623, essa época já, século 17. Muita contribuição nos deu. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que se os homens se amassem com muito amor, mútuo e muito amor, né? Mais bem praticado seria a caridade. Seria melhor praticada a caridade. Outro expoente da codificação, Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, que nada escreveu, assim como o Cristo, seus discípulos que escreveram seus ensinamentos. E Platão escreveu os ensinamentos de Sócrates e teve como discípulo Aristóteles, filósofo da época, escritor, cronista, escreveu inúmeros livros e muitos apartes, muita contribuição para a codificação. Entre eles, O Banquete, que é um livro muito conhecido, outro, o livro A República, em que se insere num capítulo ele descreve o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, que ele mostra, transparece, faz um estudo da ignorância do homem frente às coisas que existem. Nós achamos como encarnados, né? Nós só vemos realmente esse plano físico, né? Nós não conseguimos ver, sentir o plano espiritual na sua totalidade, na sua completude. Nós somos ainda muito imperfeitos para isso, porque exatamente nós estamos na carne e vivendo as necessidades de promover a nossa vida material. Pelo fruto que conhecem as árvores, toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificada de má quando vem do mal, qualificada de boa quando deu origem ao bem. Tá? Todos esses exemplos que estamos trazendo, mostrando que realmente o bem, tentando mostrar que realmente o bem é aquilo que nos conduz à angelitude, é aquilo que nos conduz à ascensão espiritual, à quintessenciação dos espíritos. Joana d'Arc, que foi uma heroína francesa, depois foi canonizada pela sua atuação mediúnica na Guerra dos 100 Anos. E ela diz aqui no livro dos médiuns, orientação aos médiuns: quanto mais graças os médiuns recebem de Deus, mais perigos enfrentam. Ou seja, quanto maior o merecimento, maior o comprometimento, maior a responsabilidade de todos nós. E ela diz ainda: nunca seria demasiado lembrar que existem aqueles protetores, aqueles anjos da guarda que protegem os médiuns, que protegem todos nós, espíritos ainda muito imperfeitos. Timóteo foi discípulo de Paulo, andou com Paulo de Tarso, chamado amado filho na fé. Paulo de Castro não, nosso amigo Paulo de Tarso, nós somos Paulo. Que bom, grande lembrança temos dele, grande amado.
Paulo de Tarso chamava amado filho da fé. Paulo de Tarso pregou e andou, nessa época, calcula-se que em torno de 25 mil quilômetros. E Timóteo já era um mensageiro dele. Paulo escreveu 14 epístolas e Timóteo que ia nas comunidades religiosas que Paulo fundou. Timóteo que ia andar. Então, dos 25 mil quilômetros do Paulo, Timóteo andou mais um tanto. Veja só, né? Timóteo realmente foi. Foi graças ao Timóteo que o Paulo foi ser um maior evangelista. Né? Exatamente, o principal evangelista do cristianismo primitivo. Exatamente, bem lembrado. Exatamente. Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: se eu tivesse poder para curar, curaria a mim mesmo, da sua imperfeição. Santo Agostinho é muito interessante, né? Porque Santo Agostinho, nascido numa família rica, em Tagaste, na Argélia, ele teve uma vida repleta de desejos materiais no começo da sua vida, e usou e abusou de tudo isso. Porém, ele não encontrou as respostas nos prazeres materiais daquilo que ele mais precisava. Ele então começou a estudar o maniqueísmo. Durante 12 anos também não obteve as respostas. Aí ele conheceu o Evangelho de Jesus. Conheceu o Evangelho no século IV. Isso, século IV. Século IV depois de Cristo. Ele conheceu o Evangelho, se modificou, se transformou e alcançou realmente a vida de anjo, a vida realmente purificada. Ele foi teólogo, depois foi bispo de Hipona, e ele escreveu inúmeros, foi um grande escritor do cristianismo nessa sua época. Ele dizia que queria se destacar pela oratória e eloquência. Segundo palavras dele, por puro orgulho, queria realmente estudar oratória e eloquência para se realmente cultivar a sua vaidade, cultivar o seu orgulho. Né? Vamos lá. Aqui, os pintores o retratam dessa maneira. Um livro e o coração em flamas. O livro na mão e o coração em flama. O livro simboliza a ciência, o coração simboliza o amor, a dedicação, a prática do bem. Sabedoria e amor foram seus dons inseparáveis. Kardec nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amor e sabedoria. Emmanuel nos diz que temos duas asas, duas vertentes que podem nos levar à angelitude, à ascensão espiritual, que é o conhecimento, a instrução, o estudo de biologia, agronomia, agricultura, pecuária, ciência disso, geografia, história, matemática e tudo mais. Isso é conhecimento, ciência. Conhecimento e instrução. Instrução que Kardec nos diz. E o outro lado, o sentimento. Purificação dos sentimentos. Amor é servir. Tomar gosto por servir. Essa é a outra vertente, que é a religiosidade, a espiritualidade, onde nós vamos quintessenciando os nossos sentimentos. Aí, vamos voltar. Está lá, o coração. O coração é um órgão interessante. João, quantos anos você tem? 7. Não, sua idade, não. Quanto tempo, vou mudar a pergunta, quanto tempo faz que seu coração bate? Não fala a sua idade. Desde a concepção. Não. Pega a sua idade, coloca 9 meses, tira 22 dias.
Então acontece o seguinte, vou explicar, calma lá, João. Fica apavorado, Silvio, calma, sem ansiedade. Quando existe a concepção que a fertilização do óvulo por espermatozoide na trompa feminina, tá, é formado o ovo zigoto. Esse ovo, que é a união do espermatozoide, ele rapidamente começa a se multiplicar. De uma célula vem 2, 4, 8, 16, 32, 64 e vai se multiplicando, vai se multiplicando. E esse ovo vem, sai da trompa, começa a chegar até o útero. Ele vai se nutrindo por osmose, por nutrientes que tem na mucosa uterina. Até que ele chega no útero e ocorre o fenômeno de nidação. E faz um ninho. Realmente, ninho. E faz um ninho dentro do endométrio da mulher e começa a se desenvolver realmente fazendo o que se chama de embrião. Logicamente que o embrião, né, aí começa, já que ele formou um ninho, ele tem que se virar sozinho. Então todas as células dele, que já são milhares, milhões, né, do tamanho pequenininho ainda, mas já são milhões de células. Essas células precisam de nutrientes, precisam de oxigênio. Então começa, a partir do 22º, 23º dia, precisa haver um suprimento dessas células. Precisam haver, por exemplo, vias, estradas que levam esse nutriente, que levam esse oxigênio a todas essas células. Nessa época, em torno do 22º dia, o embrião tem em torno de 3 milímetros de tamanho, mas já tem uma celularidade muito grande. E tem essa necessidade constante das células se nutrirem, se multiplicarem, para formar o ser humano. Né? Então, começam a se desenvolver essas vias, essas estradas, através dos chamados capilares. Começa a haver, então, fluxo sanguíneo. Né? Vamos acompanhando. Então, está lá um embrião de 3 milímetros, desse tamanho, cheio de estradinhas, são os capilares. Mas à medida que ele vai aumentando de tamanho, é a necessidade de uma bomba para levar isso, para levar esse sangue, esses nutrientes, esse oxigênio até todas as células. Aí se forma o coração. 22 dias da concepção. Embrião com 22 dias, 3 milímetros de tamanho, coração formado. É o primeiro órgão a ser formado. Então, o embrião vai se desenvolvendo, vai aumentando de tamanho, até lá pela 12ª semana já tem todos os órgãos formados. É o feto que vai se desenvolver, já muda de nome. Mas então o coração participou da formação de todos esses órgãos. E vamos dizer, ele conhece todos eles, sabe das suas necessidades de todos. Viu formar o cérebro, viu formar os rins, viu formar o fígado, viu formar o pulmão, viu formar os ossos, viu formar a pele, viu formar tudo. Sabe de tudo, tem conexão com tudo. Nós falamos que é conexão fluídica. A ciência diz que é conexão neurológica. Não tem problema nenhum. Então ele tem essa informação de tudo que existe nos órgãos. Vou dizer mais. O campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais intenso do que no cérebro. Então, o que tem de informação no coração é muito maior do que, por exemplo, no cérebro. Vamos imaginar dessa maneira. Eu falei 5.000 vezes. Né? Então, o coração, com essa ligação que tem com os outros, ele desenvolve uma espécie de inteligência. Uma inteligência que é chamado de feeling, chamado de intuição, chamado de instinto, de tal forma que o coração pode antever, sentir uma situação e ele já manda a sua opinião para o cérebro. Antes do cérebro perceber, ele fala, eu acho isso.
Se você não tomar atitude, eu tomo. Instinto, é intuição. Ele já dá a sua opinião, bem formada, enraizada, consciente. Já mostra a sua inteligência instintiva, de intuição, do filho, todas essas situações. Reage, claro, reage a todos os sentimentos, todas as emoções ruins, ele a percebe antes, as boas também a percebe muito antes. Vou falar mais. O coração é o quarto chakra. Fica o chakra cardíaco, fica realmente o centro do peito. Acima tem o chakra cefálico, coronário e laringe, que são os chakras espirituais, os chakras elevados. Abaixo do coração tem outros três: esplênico, gástrico e genésico, e o básico também, 3 ou 4, que são os chakras físicos. E o órgão que é o chakra, que é a ligação de todos esses chakras, é o coração. De tal forma que todo esse conhecimento que existe no corpo humano, no coração, é que tem maior privilégio em recebê-los, maior privilégio em controlá-los, em conformá-los. O coração é interessante, né? Santo Agostinho, o coração e os livros, coração e a ciência. O coração, então, o chakra do coração é o que une o céu e a terra, o físico e o espiritual. Sabedoria isso. O cérebro é um dínamo, fabricador, uma usina hidrelétrica de energia, produz energia mental. Mas a vontade é que tem o controle de tudo isso. Talvez o coração tenha muito a ver com essa vontade, com essa situação de mostrar ao corpo o desejo que realmente ele tem, todo esse conhecimento instintivo que ele tem do corpo humano. Será que é ele que domina a vontade? Talvez seja ele. Só a vontade, pensamento e vida, de Emmanuel Chico Xavier. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. A nossa vontade que tem a capacidade de regular o nosso corpo, as nossas situações, de direcionar aquilo que nós queremos, a nossa evolução, de curar doenças, de curar situações, de nos incrementar nessa ou naquela qualidade, nesse ou naquele quesito, nesse ou aquele comprometimento que teríamos com alguma coisa, é pela vontade. Vontade. Só que vontade é uma coisa, desejo é outra. Desejo é aquilo que uma grávida tem de madrugada. Desejo de comer melancia, jaca, etc. Essas coisas. A gente deseja tomar um sorvete bonito, né? Comer um torresmo, né? Isso é desejo, mas vontade é uma outra coisa. Vontade é uma coisa muito diferente do desejo. A primeira questão do livro dos Espíritos, o que é Deus? A inteligência suprema. Mais para frente fala, como é que Deus criou o universo? Como é que Deus criou os espíritos? Não sabemos. Os espíritos respondem, não sabemos como é. E se descobrir, vai descobrir a origem de Deus. Não é interessante, nem conveniente. Né? Mas Deus criou o universo de que maneira? Foi pela sua vontade. Isso nós sabemos. Sua vontade. Não foi um desejozinho. Se fosse um desejozinho, não estaria durante 13 bilhões de anos. Foi sua vontade concreta, realmente, livre de fazer alguma coisa. A vontade não é ação, é inteligência concomitante, sintonizada com ação. No mundo maior, André Luiz nos diz que
a nossa evolução até chegar aos anjos, né, o princípio espiritual passou do impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Está dizendo que desde os remotos tempos que ainda existem, né, o princípio espiritual vem evoluindo. Vem evoluindo, como no universo, a gravidade, gravitação, a atração dos corpos, depois a irritabilidade dos seres mais primordiais que existem. A irritabilidade, ou seja, é a reação a estímulos químicos, físicos da própria natureza. E vai evoluindo para o instinto, a sensação que existe nos vegetais, o instinto dos animais, a emoção dos animais e a razão do ser humano. Tanto que Emmanuel nos coloca dessa maneira, na psicografia de Chico Xavier. Educa, ou seja, modifique-se e transformarás a irracionalidade em inteligência. Ou seja, o homem primitivo de 2 milhões de anos atrás era irracional, primitivo, selvagem, bruto, fisicamente bruto. A educação, ou seja, a transformação desse homem primitivo para a inteligência, que é o nosso nível atual. Nos últimos 100 anos, o homem acumulou mais conhecimento do que todas as outras épocas somadas desde quando existe o homem. Nos últimos 100 anos acumulou muito mais conhecimento do que tudo que existe. Então, a ciência caminha, como se diz, a passos largos. A ciência realmente tem essa propriedade, tem essa capacidade, porque nós, homens, estamos colaborando com a ciência, claro, não vai sozinho. Mas educa a inteligência e terá a civilidade, a humanidade. No próprio Livro dos Espíritos nos diz que o progresso científico é muito mais rápido que o progresso moral. É o que está faltando. Educa a inteligência e teremos a civilidade, teremos a humanização. Educa a humanização, que já era no outro planeta, no outro nível evoluído, e teremos a angelitude, que é onde poderemos desfrutar da chamada vida dos anjos, que é o nosso tema da manhã. Muito obrigado pela atenção, que tenha sido possível transmitir algo de bom, algo de útil a todos nós, graças à influência da espiritualidade que nos acolhe nessa casa maravilhosa que é o Grupo Espírita Morfé. Obrigado. Nós que agradecemos, José, Zezinho, um monte de adjetivos queridos, pela sua bagagem, pelos seus ensinamentos, por esse esforço que eu... Pode deixar. É os anjos do Zé. Não foi porque Deixa aí. Coração, Silvio, coração. Obrigada por nos mostrar, eu acho que deu para a gente entender os nossos guias, né? Quem são os nossos guias? E usar dessa instrução que eles nos passam. Aliás, tem uma historinha que eu gosto muito de retratar bem os guias, porque quem é guia é porque ele já passou por aquilo, ele já conheceu aquilo, por isso que ele é guia. Então eles estão sempre nos informando, né? São instrutor. E tem uma historinha que eu amo. Estava dentro do avião, e o avião para lá e para cá, então os guias todo torto para pousar, todo mundo começou a gritar, para a direita, para a esquerda, em frente, e foi no avião, pousou. Quando saiu, o piloto era cego, e o copiloto veio atrás
dia que eles não gritarem mais, nós não conseguimos pousar. É nós, somos nós. O dia que eles não gritarem mais, nós não conseguiremos pousar. Por isso, a gente tem que ouvi-los. Tem que ouvir os nossos guias. Tem que ouvir tudo isso que nós aprendemos aqui. Obrigada, Zé.